Então, o estado, segundo a termodinâmica, vamos dizer assim, o estado natural, ou seja, quando eu digo natural, seria no sentido de o estado mais provável, é o estado de desordem. Porque para que haja ordem, tem que injetar energia. Tá? Por exemplo, se eu chego num terreno e eu encontro um monte de tijolo, madeira, cimento espalhado, seria o estado mais provável. É mais provável encontrar um terreno com cimento espalhado, tijolo, madeira, do que chegar num terreno e encontrar com uma casa. Para que aquele terreno tenha uma casa, é preciso um aporte de energia para construir aquela casa. Mas se por um acaso eu deixar aquela casa abandonada, como tem uma casa aqui que eu tenho um olho nessa casa, mas já está toda ela caindo aos pedaços, porque a árvore está caindo por cima, está entendendo? Está entrando num processo o quê? De decomposição. A casa está apodrecendo, ou seja, ela está se desfazendo. Ou seja, aquilo que estava individuada, que estava, vamos dizer assim, num estado de ordem, está entrando num estado de entropia. Só que o vivo, ele traz um diferencial, que o vivo, ele está sempre trazendo para si um aporte maior de energia. Aparentemente, o vivo, ele contradiz o segundo princípio da termodinâmica. Por quê? Porque ele está sempre mantendo a sua organização, a sua ordem, de várias maneiras. Ou, basicamente, duas, né? Que é se alimentando, né? Buscando fonte de energia, né? Para manter a sua estrutura, a sua organização, ou então pela reprodução. Mais ainda, o vivo passa também a mostrar que existe uma capacidade de complexificação maior, que é a famosa evolução. Né? Nós vemos que nós partimos de organismos simples, como são os organismos unicelulares, e mais ainda, unicelulares e sem núcleo, como é o caso das bactérias, e antes das bactérias, as árqueas, né? Que é um micro-organismo ainda mais simples que a bactéria. Então, nós vamos desses seres mais simples aos mais complexos, capazes até de fazer filosofia, tá? Produzir obras de arte, inclusive a estupidez de produzir guerras, né? Também tem É, isso, falar né? isso, bomba atômica. Não tem isso também, tá? Mas para isso, para construir uma bomba atômica, tem que ter uma certa complexidade, tá? Tudo bem aqui? Então ele está vendo o seguinte, ele parte da ideia, ainda pensando no meio de detectar vida em Marte, ele parte dessa ideia da, 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 da diminuição da entropia, ou seja, aquilo que se chama em física de negentropia ou entropia negativa. Tá? A entropia ela vai do mais organizado para o menos organizado, ou do menos provável ao mais provável. A negentropia, tá? Que é entropia negativa, tá? É o sentido oposto, do mais provável para o menos provável, ou da desordem para a ordem. Tá? Então, ele acha que por aí poderia se pensar na existência ou não de vida.
Só que esse conceito de entropia, que nós vamos ver numa outra oportunidade, ela é de uma complexidade muito grande e que existe, quando é aplicada ao vivo, é, traz uma série de problemas. Tá? Um dos pensadores, inclusive nós trabalhamos muito, tá? Em vezes passadas, e que combate essa ideia de entropia, é o nosso amigo Gilberto Simondon. Ele vê que a ideia de entropia não dá conta do vivo. Tá? Não que o vivo esteja alijado, vamos dizer, desse princípio termodinâmico. Tá? Porque se o vivo aumenta a sua ordem, ou seja, ele está num processo negentrópico, mas, por outro lado, ele está lançando dejetos no meio. E esses dejetos é justamente o quê? Provoca justamente o quê? O aumento da entropia do meio. E ele vai morrer, né? O vivo é claro que vai morrer, tudo que nasce morre, inclusive o cosmos, que já nasceu e vai morrer também. A questão é essa, que a atividade do vivo, né, se por um lado ele é um processo negentrópico, tá? Ele produz uma ordem, né, interna, mas externamente ele aumenta a entropia, ele produz o aumento da desordem do meio.